levando a mensagem da cruz ao mundo. Esta é a Rede Sun Life de televisão. Bem-vindo a um estudo na palavra, uma série de estudos bíblicos focalizados na cruz de Cristo. Bem-vindo hoje ao Estudo na Palavra. Eu sou o evangelista Jimmy Swaggart com o Bob Cornell, o Dave Smith e o Dr. Don Paul Gray. Nós temos falado e estamos falando de um tópico que é muito importante. E cada vez mais o Dr. Gray mencionou há alguns instantes atrás sobre uma ligação que ele recebeu no programa da Francis e sobre a neta de uma mulher que uma avó ligou e disse que a sua neta tentou cometer suicídio ontem à noite. Tomando várias pílulas, conseguiram salvá-la, mas estão de olho nela agora, tentando ajudá-la. Então, oramos com a avó, mas é algo real. Está por tudo que é canto e é uma falta de esperança e é um desespero. E o Dr. Dave fez algumas perguntas para a avó sobre a criança. Agora a criança tem 19 anos, uma pessoa de 19 anos, se eles conheciam o Senhor ou se tinham alguma conexão com a igreja, e evidentemente ela não tem conexão alguma com a igreja. A avó tem, então oramos para que Deus enviasse alguém para o caminho dela, para ministrar para ela. Mas ela também se cortava. Você já ouviu falar disso? Ela se cortava, era uma situação terrível. É muita gente envolvida nisso. Então, essa situação com opressão é algo muito espalhado, é algo que está ao nosso redor e tem afetado nossas famílias. Mas, como você mesmo descreveu aí no último programa, existe uma saída sim. E glória a Deus por isso. Deus não nos deu um espírito de temor, e o temor está envolvido em todas essas coisas, mas um espírito de poder, de amor e de uma mente sã. E a resposta realmente é Jesus Cristo, senhoras e senhores. Isso não é só um clichê que usamos e jogamos fora. É a resposta mesmo, é a única solução. E a dor e o sofrimento e a falta de esperança, todo o sofrimento que esse povo passa, que você mencionou, é real, não é algo da imaginação, é algo real. E eu também fico muito chateado quando vejo cristãos sofrendo com isso, porque eles não precisam sofrer assim. Eles não precisam sofrer assim. E isso não quer dizer que nós estamos imunes a todos os problemas da vida. Não estamos. Quando alguém belisca a gente como cristãos, dói do mesmo jeito. E situações acabam nos machucando. Mas Jesus Cristo ainda é a resposta. É sim, e não há outro como ele. Você mencionou sobre aquela jovem que tentou suicidar e oro para que tenham encontrado ela a tempo e por aí vai. E a encontraram. Há alguns anos atrás eu estava falando de suicídio em Birmingham, no Alabama. E naquele sábado pela manhã, estávamos tendo um culto maravilhoso. Olha, Deus estava se movendo e não era uma igreja grande, era uma igreja pequena. Mas dali veio um auditório que cabiam 10.000 pessoas em Birmingham. De qualquer maneira, eh, naquele sábado de manhã, eu fui até a casa do pastor e a Francis não estava comigo naquela época. E eu não sei por que fui, porque era algo que jamais faria normalmente. E então eu tinha outras coisas para fazer. Entretanto, talvez eu tivesse que ir a outro lugar com o pastor, mas eu não me lembro. Enquanto estávamos na cozinha conversando, o telefone tocou. Ele pegou, atendeu e em alguns minutos ele desligou e falou: Irmão Swagger, essa jovem acabou de ligar e ela estava falando de cometer suicídio. Eu peguei o endereço dela e não fica longe daqui. Acho que devíamos conversar com ela
para tentar ajudá-la. E eu falei, sem problema. Ele perguntou se eu podia ir e eu falei, claro. E fomos até uma área de casas populares, de acordo com as direções que recebemos. Batemos na porta, ela nos deixou entrar e tinha um garotinho ali, ele devia ter uns 3 anos, 3 ou 4 anos, algo assim. Um garotinho bem bonito. E aí ela não sabia quem eu era e não sabia quem ele era, sem a menor ideia, não sabia quem nós éramos. Isso não é importante, mas você vai entender por que estou dizendo isso. E então começamos a conversar com ela, perguntando qual era o problema, e ela disse: Olha, eu vivi uma vida muito ruim. E ela disse: Eu não sei quem é o pai do meu filho, eu não sei. E ela disse: Agora eu quero uma casa, eu quero alguém para me amar, e nunca vou ter isso, nunca vou conseguir por causa do estilo de vida que eu tenho vivido, e por aí vai. E ela disse: Nessa manhã eu senti que não podia mais continuar assim. E ela disse: Peguei uma cartela de remédios e eu abri, coloquei em minha mão, ia colocar em minha boca. E ela disse: E aí, do nada, nem sei por que fiz isso. Liguei o rádio. Ela ligou o rádio no momento exato que a nossa canção principal, Alguém que se importa, estava passando. Estou falando de um milagre, hein? E ela parou para escutar aquilo, alguém que se importava e compartilha todos os seus problemas. Ele virá do céu e enxugará as lágrimas de seus olhos. Você é filha dele e ele se importa com você. É uma canção do Jim Davis. Mas então ela falou: Eu ouvi e algo aconteceu. Ela disse que guardou as pílulas, de onde ela tirou. Ela disse: Olhei para o meu filho e pensei, se eu tivesse tomado essas pílulas, o que ia acontecer com ele? E qual seria o futuro dele? O que teria acontecido? E ela disse: Eu peguei o catálogo telefônico e abri na parte das igrejas, nas páginas amarelas. E ela falou: Eu não conhecia igreja alguma, fazia anos que eu não ia na igreja, não conhecia igreja alguma na cidade. Eu apenas olhei e vi uma que tinha vários telefones. E ela falou que ligou para um deles, e era a igreja. Daqueles 3 números, um era onde estávamos. Exatamente aonde estávamos. Imagina o milagre. E ela ligou, não sabia quem era e por aí vai. E ela não sabia que eu estava cantando aquela canção, ela não tinha a menor ideia. Então, o pastor Daniel Roncesvone, ele começou a falar com ela e estávamos sentados no sofá e ele estava sentado por ali, o garotinho dela brincando perto dela. E ela falou: Olha, eu quero que minha vida mude, mas de repente eu senti um espírito vir sobre aquela garota. E ela dizia: Mas não adianta, não adianta mais. Fiz coisas muito ruins, ruins demais. E se Deus existe, ele não ia querer alguém como eu. Não há por que perder o meu tempo. E eu sabia que, mesmo com todos os milagres que Deus tinha feito, estávamos perdendo aquela mulher. Então, em meu espírito, eu orei: me dê algo para falar para ela, Senhor. Por favor, o Senhor nos trouxe até aqui. Não quero perdê-la agora. Então, eu coloquei a minha mão nos ombros do pastor. Espera um minuto. Aí ele parou e eu disse assim: Jovem, você diz que não existe esperança para você. Mas eu disse: O grande profeta Isaías falou: Vem e argue-me, diz o Senhor dos exércitos. Vem e argue-me, diz o Senhor dos exércitos. Ainda que seus pecados sejam como a escarlata, eles vão se tornar brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, serão brancos como a lã. E eu disse: Deus te ama. Ele fez vários milagres para você, para que você fosse salva.
e de repente ela começou a chorar, se ajoelhou perto da cadeira, começou a orar e buscar a Deus. Mas existem muitas pessoas, muita gente que sentem que fizeram coisas ruins demais e que Deus não permite que eles possam ter alguma coisa. Isso não é verdade. Não importa quem você é, Deus te ama. O ladrão na cruz se alegrou de ver a fonte em seu dia. E ainda que nós, sujo como eles, podemos também ter nossos pecados lavados. Em poucas palavras, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E ele foi salvo. Glória a Deus. E esse problema com suicídio, eu li outro dia que existem mais pessoas cometendo suicídio hoje nessa nação do que antes na história. Imagina só, e isso parte o nosso coração, porque eu outro dia estava ouvindo de um pregador que cometeu suicídio e eu não sei o que eles pensam a ponto de chegar numa situação dessas, pois o problema deles não acaba, apenas começa. Quando você tira sua própria vida, é uma mentira do poço do inferno. Com certeza. Estamos falando aqui sobre o problema com a opressão e a depressão. Isso são outros tipos de prisão e a resposta para as correntes está em Lucas 9:23. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Esse espírito das trevas, essa depressão, isso vem sobre a pessoa e fica ali por dias, às vezes horas, às vezes anos. Nunca vai embora? Existem pessoas que sofrem por vários anos com depressão. Meu Deus, eu sei que tem gente que passa por isso e depois sai. Eu estou perguntando, não estou afirmando. Tenho certeza que deve ir e vir, mas estou falando agora dessa falta de esperança que traz um impacto para a pessoa por um longo período de tempo. Temos que ir para o intervalo, nós voltamos já e quero falar um pouco mais desse assunto porque ele é muito pertinente na sociedade de hoje. E, senhoras e senhores, vou repetir: a resposta e a única resposta é Jesus Cristo.